Simplesmente ridículo e vergonhoso que esse comentarista, ex-jogador do Sport, falou numa entrevista, de verdade assim, justificando esses erros de arbitragem contra o Sport. Ridículo, absurdo, e não era para ser aceito um comentarista desse com um pensamento e um comentário tão ridículo desse, tá? Eu vou trazer aqui o vídeo, eu vou falar para vocês, vou dar minha opinião também, beleza? Mas, lógico, antes de mais nada, eu vou te pedir para você começar esse vídeo já deixando o like, me ajuda aí, tá? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha aí, ativa o sininho, que sempre que eu postar vídeo e fizer uma live aqui, vocês vão acompanhar tudo em tempo real, beleza? Então se inscreve aí, deixa o likezinho. Você pode se tornar membro aqui do canal também, tem uma opção aqui embaixo. Se tornando membro, você faz parte de um grupo exclusivo lá comigo, tá? No WhatsApp, que aí você tem informações, tal, tudo em primeira mão, beleza? Então se torna membro aí, fala comigo, me chama no WhatsApp ou no Instagram, Twitter, onde você tiver contato comigo, você pode falar que eu te coloco lá no grupo. E também tem um Pix QR Code que tá aqui e também passando aqui embaixo, tá certo? Você pode doar aí o valor que você quiser compartilhar aqui com o canal, tá certo? Mas vamos falar desse comentário, desse comentarista absurdo. Eu quando vi eu não acreditei, de verdade. Michel Bastos, ex-jogador do Sport, jogou aqui no meio de 2018, mais ou menos, ficou cerca de 5 a 6 meses aqui, não atuou tanto, e não fez grandes jogos, né? Jogador que não acrescentou tanto. E aí ele foi para a CNN justificar essas questões dos erros de arbitragem que está acontecendo com o esporte. E aí o cara que estava lá para ser o jornalista, deixa eu ver se tá no máximo, para ser o jornalista, né, para ser o comentarista, ele simplesmente colocou as pautas pessoais dele contra o esporte, falando mal do clube, falando que o clube merece estar passando por tudo isso. De verdade, eu achei ridículo. Eu fiz um vídeo comentando sobre no meu Instagram, eu falei, e muita gente tá invadindo o Instagram dele, tá? Pra realmente questionar e falar o porquê que ele falou isso nesse momento. Deixa eu trazer o vídeo aqui para vocês darem uma olhada, o quanto ridículo foi, quanto, velho, que cara. Deixa eu trazer aqui, ó. Pronto. Foi lá no Instagram, aqui no meu Instagram, ó. Michelito, cara, uma baita sacanagem, velho. Acho que às vezes eu falo, meu pai fala, né? Aqui se faz, aqui se paga. Se faz o que se paga. O que você quer dizer com isso? É porque quando um clube não tem uma boa gestão, quando tem pessoas o esporte é um clube gigantesco no Nordeste, se não for um dos maiores. Só que nos últimos anos tem pessoas que assumiram o clube que fazem do clube ser um clube quase amador. Quando eu passei lá, eu joguei 6 meses pelo esporte e não recebi R$1. Não, tudo bem, mas uma coisa não justifica a outra. Não justifica, mas às vezes, de lá pra cá, quantas vezes você viu o esporte subindo pra Série A, descendo pra Série B, subindo pra Série A? Então, assim, quando eu falo que é porque às vezes você é cobrado, uma hora você é cobrado. Não justifica. Eu concordo com você que o esporte nessas 3 primeiras rodadas está sendo prejudicado. Porque não tem força, não é um clube que poderia ir pra uma CBF ou pra um STJD, seja lá o que for, pra brigar, porque isso aí não é normal. Você tem 3 jogos, os 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, 3 erros que poderiam mudar o resultado de uma partida e tudo mais. Então, mas, ô Michel, independentemente de gestão de clube, que eu não vou entrar no mérito, porque honestamente eu não conheço os bastidores e as gestões do esporte, eu não conheço. Eu posso falar com propriedade, porque eu... Não, então, você pode, eu honestamente não posso. Mas uma coisa não pode justificar ou interferir na outra. Não. Gestão do clube é uma coisa. O futebol jogar dentro das 4 linhas e os caras ter 3 jogos, ser prejudicado absurdamente nos 3, não pode. Mas às vezes, quem viveu do futebol sabe, às vezes quando a situação não é boa e quando alguma certa, seja ela extra-campo, dentro de campo acontece, o futebol ele faz pagar. Vai por mim. O futebol ele é assim, quem viveu sabe. Então, às vezes não é por acaso algumas situações acontecer com certos clubes. Continuo te entendendo, até porque você jogou lá, você tem uma mágoa que não recebeu. Ok, mas, pô, estamos no Brasileirão. Eu tô discutindo só dentro de campo. Isso aqui não é uma gestão. Tô tentando mandar um recadinho, né, pra ver se o Pix chega. É difícil, né? Tá na justiça? Tá. Então, ok, isso... Tem que comprar o leitinho das crianças. Não, tudo bem, isso é uma coisa pessoal sua com o clube, normal. Agora, nós estamos vendo aqui o jogo. Não, mas o jogo, o cara vai lá. Mas eu falo pra você... vai lá, faz. Mas eu falo pra você que o esporte foi prejudicado. Isso foi pênalti? Não foi. Tá louco, eu nunca vi isso. Do Luciano, pênalti, é muito pênalti. Isso foi pênalti? Não, tô brincando, não foi não. Tá bom, pelo amor de Deus, cara. Não, nenhum. Eu acho que tanto do Palmeiras, o pênalti do Palmeiras, o pênalti do São Paulo não foi. E pra mim foi falta do Berrete naquele lance. Pô, foi falta clara, cara. Sim.
Dá pra ver naquela outra câmera lá Eu que... não tô falando que não o temos. esporte não foi prejudicado. Eu quis dar uma opinião sobre por que certas coisas possam estar O acontecendo. Carille e o Zé nos câmera falam que o Vasco vai brigar por título. Vocês acreditam? Galera, isso é uma parada. É assim, é ridículo, velho. É ridículo o que ele falou, a forma que ele falou. Tanto é que os apresentadores, o Banjá, se eu não me engano, Banjá, o apresentador da CNN, ele fica assim, tipo, realmente, será que esse cara tá falando isso, velho? Será que realmente ele tá falando isso? Porque assim, é um absurdo, é uma parada totalmente sem nexo. O cara tá comentando ali sobre a questão da arbitragem e o cara vem falar uma questão pessoal dele que ele teve com gestões anteriores do esporte. Foi na gestão de Arnaldo Barros, que realmente vários jogadores ficaram sem receber, teve todo aquele problema, tá? Não tô falando isso, o jogador ele merece, ele tem que receber se ele jogou, independente se mal ou bom, enfim. Ele fingiu que jogou, o Sport fingiu que pagou, tá tudo certo. Agora o cara simplesmente ele usar uma entrevista dessa, ele tá ali como um comentarista e fazer um comentário ridículo desse, foi constrangedor para ele, para o comentarista, para o repórter, para a CNN, que não existe o cara falar um negócio desse. Não existe, é uma parada que tanto é que até o repórter ele fala o seguinte: ah, mas aí é uma questão pessoal sua com o esporte. A gente tá falando aqui, o que a gente tá comentando aqui é em relação à arbitragem, o que tá começando o campeonato do esporte, o esporte sendo prejudicado. Então não tem nada a ver você tá falando de que você tem dívida com o esporte, até porque essa dívida dele tá na RJ, tá na recuperação judicial, ele vai ser pago. Ele vai ser pago. Entendeu? Tá na justiça, então não tem pra que ele tá aparecendo, tá querendo aparecer às custas do esporte. E é por isso que a internet caiu em cima, matando aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que tá o Instagram dele. A galera tá caindo em cima e com razão. Tem que falar mesmo, tem que ir atrás, tem que. Porque isso é ridículo, pô. Aqui, ó. Banco Eterno, passou por todos os clubes que passou. Banco Eterno, ó. Tu é um moleque, um profissional totalmente despreparado e parcial. Não sabe diferenciar as coisas. E pensar que tu recebe dinheiro pra falar merda em rede nacional, moleque. Respeita o esporte. Então, assim, ó, bota na justiça e comenta futebol, jogadorzinho fraco. Toda hora que fala do esporte, só fala isso. Até o Corinthians e Flamengo já teve problema com pagamento por aí. Só sabe falar isso do esporte. Então, assim, é exatamente esse comentário, velho. Não é só o esporte que tem problema na justiça com os jogadores. Entendeu? Se fosse por isso, os times aí, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, todos eles têm problemas. Todos eles têm dívidas. Então, se fosse por isso, os caras nem jogavam, nem entravam em campo, que o juiz já expulsava todo mundo e dava pena pra tudo contra eles. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. O cara tá esvaziando uma pauta que não tem nada a ver. A arbitragem brasileira aí tá respirando por aparelhos. O cara tem a oportunidade de falar como ex-jogador e vai falar de dívida com ex-clube. Pelo amor de Deus, pô, ridículo. Ridículo. Não apareceu no futebol, agora quer aparecer aí nos holofotes falando mal. Ridículo. Isso aí foi um absurdo. Então é isso, galera. Deixa o like aí se puder, por favor. Tamo junto, vamos que vamos e pelo esporte tudo, tá?